Seguinte, eu já vou pregar pregando. Ontem eu fui dormir com uma mensagem e acordei com outra. Já viu acontecer isso? Já, porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer, através de quem ele quer. Deus dá os dons como ele quer. A palavra diz isso. E eu fui muito já sonhando com a mensagem, querendo a mensagem, pregar sobre aquilo. Mas interessante, Deus me deu um sonho. Eu creio que já estava quase chegando na hora de eu acordar, quando ele me deu esse sonho. Eu presumo que tenha sido isso. E foi assim, eu ia pregar o evangelho, numa igreja, não sei se era nessa igreja ou numa igreja. Eu ia pregar numa igreja, não posso dizer qual. E de repente eu falei, eu preciso ir no toalete. A hora que eu entrei no toalete, antes de eu entrar, efetivamente, eu tirei meus sapatos e a meia, porque estava muito sujo o chão. Com aquela urina assim no chão, horrível. E eu tirei os sapatos, interessante, para não sujar os sapatos. E os pés? Só que eu fui assim. Lógico, tirei a meia também. Aí eu voltei e pus os sapatos. E Deus falou comigo, no sonho, e disse assim: a minha glória precisa encher a terra. A minha glória precisa encher a terra. Ele repetiu várias vezes, a minha glória precisa encher a terra. E quando eu acordei com aquele versículo, e a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. Eu falei, só o Senhor vai fazer um negócio dele. Só Jesus. E realmente Deus estava falando comigo. Por que Deus está falando comigo? Porque, amados, nós estamos vivendo dias perigosos. Eu preguei isso quinta-feira, sobre dias poderosos que estão vindo, nós estamos nos acercando deles, mas também serão dias perigosos. Cadê tua esposa? Por quê? Tá bom. Você vai chegar em casa, vai pregar para ela. É isso mesmo. Então é o seguinte, porque nós estamos vivendo os dias perigosos, vão ser dias tremendos, que Deus vai fazer grandes coisas, eu não duvido disso. Porque ele é Deus, quer fazer, tem dito profeticamente sobre os dias de avivamento, da restauração de tudo para Jesus voltar. Porque enquanto não restaurar tudo, Jesus não volta. Mas o que é restaurar tudo? Não vai ser para todo mundo, vai ser para uma igreja que ele está separando no meio disso tudo que você está vendo aí. No meio de toda essa bagunça que você está vendo, há uma igreja, há um povo, há um remanescente fiel, há um povo que o ama. O que o olho não viu, o ouvido não viu, jamais tocou o coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E que, de fato, querem andar com Ele e são apaixonados por Ele. Então, não é para todo mundo. Por isso, quando Deus faz separação entre luz e trevas, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 4, quando Ele cria a luz, Ele fala, e viu que a luz era boa. Pela sua palavra, Ele estabeleceu. E Deus fez separação entre luz e trevas. Esse ano 2019 vai ser o ano mais profícuo, mais contundente, mais especial, mais poderoso de Deus. Mas, Ele vai fazer a separação. Ele está separando um povo para levantar esse povo com um poder tal que vai restaurar tudo. E restaurar tudo é glorificar a igreja. Porque esse é o final da igreja aqui na terra, a glorificação dela. Esse vai ser o espetáculo de Deus na terra, porque o poder dele é demonstrativo. E isso vai acontecer no mundo inteiro. Através de um povo que realmente ama Deus e está com ele, porque ele conhece aqueles que são dele. A palavra diz isso. Aqueles que são dele, Deus sabe quem são. Deus vê a luz, a própria luz dele neles. Deus vê a unção, o azeite neles. E esses são dele. E através desses, Deus vai trazer um arraso no mundo inteiro, vai fazer coisas que de fato, como está na palavra que eu falei aqui, que ninguém viu ainda. E fareis as mesmas maravilhas quando tirou o povo do Egito. E muitos correrão até nós, rastejando, e vão dizer, eu quero ir contigo, porque estou vendo o poder de Deus na sua vida.
Amados, eu não creio em outro tipo de evangelho. E eu estou falando isso pelo seguinte: eu tenho visto um evangelho podre por aí, esfarrapado, nojento, para atrair pessoas, só com entretenimento, só com pirotecnia, com shows. E essas igrejas estão cheias, mas estão cheias de pecadores. O lugar onde tem mais pecadores hoje no universo, na face da terra, são nas igrejas. Por isso que eu entro e o banheiro está sujo, são os bastidores das igrejas. Oh, por favor, eu não estou generalizando, de muitas igrejas. Esses são os bastidores, sujo, o evangelho maltrapilho, o evangelho paupérrimo, o evangelho raquítico. É isso que nós estamos vendo, que fala que Jesus, quando se encontrou com aquela mulher samaritana, uma das coisas, né, diante de tantas coisas que tem por aí, Jesus, quando encontra com aquela mulher samaritana lá ao lado do poço de Jacó, que água que você pensou que Jesus estava dizendo para ela, que aquele que beber da água que ele der, ele falar com que nasce uma fonte, que jorre para a vida eterna. Ele estava falando do sêmen dele. Se eu chegar diante desse homem, que eu sei quem é, não vou falar o nome, não estou aqui para falar o nome de ninguém, nem para falar igrejas. Se eu chegar diante desse homem, eu vou como atalaia. Eu falo: olha, se você não se converter, você vai para o inferno. E está querendo levar um monte de gente para o inferno? Porque um monte de gente está indo para o inferno. Tá, através disso que estão falando por aí. Fora outras coisas, igrejas que não são de homossexuais. Eu amo os homossexuais, amém? Se entrar homossexuais aqui, eu vou fazer questão de chamar os ministros da libertação. Olha, vamos libertá-los, vamos curá-los. Mas se eles não quiserem, vai ser problema deles. E se eles não quiserem, eles não vão aguentar o peso da palavra. Mas pode ter certeza disso. Porque é expositivo, afirmativo e confrontador. É isso que eu estou pregando para vocês. Porque se eu pregar outra coisa, você não vai se converter de verdade. Você vai continuar vivendo uma vidinha qualquer, cocheando entre dois caminhos, e nunca vai ser resgatado. Como existe por aí, pessoas não estão sendo resgatadas. Tem milhões, eu estou dizendo, milhões de pessoas que estão perdidas nas igrejas, que não estão salvas. Legal, vou para a igreja. Ué, ir para a igreja não é sinal de que está em Cristo Jesus. Cadê os levitas? Quero todos aqui. Tá no coisa. Tá bom. Tá muito bem. Amados, eu não estou dando mais moleza, não. Ou eu prego o evangelho que você precisa ouvir para ser salvo, para andar com Cristo e para subir, ou eu fico em casa. Ou eu fico em casa. E eu não quero ficar em casa. E sabe o que eu tenho pensado, amados? Porque às vezes eu fico assim, dá vontade de arrumar as malas, nós arrumarmos as malas e irmos para as nações pregar o evangelho. Eu disse: Senhor, porque tem um monte de gente que quer ouvir o que nós pregamos aqui. Tem multidões, milhões de pessoas que querem ouvir, que não tem o que nós temos aqui, amados. Sabia disso? Então dê valor ao que você ouve. Dê valor, porque isso te sustenta, isso te levanta, isso te salva de verdade. Isso te chama para uma intimidade com Deus. Então está vendo um descuido geral por aí. Não geral, está vendo muito descuido por aí com relação à intimidade com Deus, a andar com Deus de fato, pelo que nós estamos vendo e assistindo. Infelizmente, mas a palavra já falava, já admoestava com relação a esses tempos que íamos viver, tempos difíceis. Vão ser gloriosos para aquilo que Deus vai fazer e já tem planejado para fazer? Sim! Mas vão ser tempos difíceis por causa que muitos apostatarão. Estou falando o verbo apostatar. Porque existe no substantivo apostasia, depois eu vou explicar o que é isso. Então veja bem, é isso, por isso que às vezes eu tenho vontade de fazer. Mas eu não posso fazer sem uma direção clara do Espírito Santo, sem um respaldo, um revestimento dele e o momento certo de eu ir. Mas nós vamos para as nações. Você não tenha dúvida. Nós vamos para as nações. Mas eu quero que fiquem pessoas aqui que possam realmente
pregar o evangelho que nós aqui pregamos, que possam discipulá-los, que possam te conduzir cada vez mais perto de Cristo. Amém, amados? Você está entendendo? E outro dia eu orei para Deus, eu tinha até me esquecido que eu tinha feito essa oração, eu falei, tem uma igreja aí que cresceu assim da noite para o dia. Tem muita pirotecnia lá, shows, etc. Não, tudo bem. Não vou falar nome do líder, não vou falar isso. Não é essa a questão. Mas eu perguntei para Deus, peraí, Deus, eles não creem no poder de Deus? O reino é levado pelo poder de Deus. O reino é manifesto com poder. Paulo falou isso várias vezes. Quando ele vai ao povo de Coríntios, ele fala, olha, eu fui até vós não com palavras de sublimidade humana, ou não com palavras de sabedoria humana, mas no espírito e no poder, para que a vossa fé ficasse firmada no poder de Deus, não na sabedoria do homem. E ele fala em questão disso várias vezes. Que é assim mesmo, e que o reino tem que ser dessa forma, porque Deus deu tanta glória para o reino, tanto poder, tantos dons, tantos talentos, tantas coisas gloriosas, tantos sinais, prodígios, maravilhas e milagres, e às vezes nós ficamos dormindo. Amém? Você está vendo milagres acontecer aqui ou não? Isso é o começo. Porque isso que você está vendo aqui vai ser levado para as nações em alta escala. Porque se acontece aqui dentro, onde o profeta não tem honra, você imagina lá fora. Você imagina lá fora. Se prepare. Se prepare. E eu tenho buscado muito a Deus, mais do que você imagina. Se Deus está fazendo milagres, é porque eu estou buscando mesmo. Amém? Eu estou buscando. Porque eu quero que você ande nisso. Eu quero que você ande nesse poder. Eu quero te ensinar isso, que você busque a Deus de tal forma que Ele te revista, venha te revestir, venha te dar muita unção, para que em todo lugar que você estiver, você faça a diferença, seja influência e referência. Amém, amados? Ok. Então eu disse que Deus me deu uma palavra. E mudou a mensagem. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, versículo 35. Amados, espera só um pouquinho antes de você pôr lá. Seguinte. O rei Nabucodonosor, ele tinha tido um sonho, através do qual ele ficou muito perturbado. E o cara era tão encardido, que ele falou, eu quero a revelação do sonho e a interpretação. Escute. Não era só a interpretação, porque ele não ia falar o sonho que ele tinha tido. Ele não ia falar. Eu quero que vocês me revelem o sonho e me dê a interpretação. Então chamou os sábios lá da Babilônia, os sábios que eu digo, os sábios da nova era. Os sábios, os necromantes, feiticeiros, os magos, e chamou toda essa turma e falou, olha, eu quero saber disso. Se vocês não me falarem, eu vou destruir todos vocês, a casa de vocês, a família de vocês, os filhos de vocês. Você vê como ele era encardidinho. E Daniel ficou sabendo do negócio. Falou, vai dizer ao rei, para ele me dar uns dias, que o meu Deus, o Todo-Poderoso, ele vai me revelar o sonho e vai me dar a interpretação. Esse é macho. E ele foi orar, ele foi buscar. E aí Deus revela para ele o sonho e dá a interpretação. Aí ele diz, o Deus dos céus, o meu Deus, o Todo-Poderoso, que levanta reis, estabelece reis, que muda dias e tempos, ele me revelou. Aí o sonho é de uma estátua, que aquilo significa alguns reinos lá. E aí ele fala algo, revelando aquilo. É uma estátua que tinha bronze, que tinha ferro, que tinha cobre, que tinha um monte de coisa. Eu não vou falar todos os reinos que tem lá, que ele fala para o rei, mas eu vou falar que este passagem, Daniel capítulo 2, versículo 35, se lembra como eu acordei hoje, amém? Põe isso na sua cabeça. Então, vamos lá. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, a estátua lá,
o barro, o bronze, a prata, o ouro. Cada parte da estátua tinha um metal. Os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. Ele está falando, todos esses reinos foram destruídos. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, e se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho também, a interpretação dele, diremos na presença do rei. É o seguinte. A pedra é Cristo. Diga, a pedra é Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, que é o próprio povo de Israel, ela se tornou a pedra angular, a pedra, nosso fundamento. Cristo, a esperança da glória que está em nós. Essa pedra é Cristo mesmo, que Daniel está se referindo, e quando ela vem, destrói, diz que se torna um monte, Cristo, a pedra, e este monte enche toda a terra. Glória a Deus. Quem é inteligente, meia palavra basta. O que vai encher a terra? O reino. Diga, o que vai encher a terra é o reino. O reino de Deus. Amados, eu acordei assim, fala da minha glória que vai encher a terra. Oh, minha glória precisa encher a terra. Através de quem? Santo Deus. Através dos cristãos verdadeiros que estão cheios do Espírito Santo. Amados, assim, eu estou com problema na minha casa, meu marido é não sei o quê, meu cônjuge é não sei o que lá, porque às vezes é a esposa, meu cônjuge é isso, meu cônjuge é aquilo, não se converte, não sei o que. É o seguinte, eu falo, fica aos pés de Jesus e seja cheio do Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, toda a ótica, o que você está pensando muda. A ótica com relação às coisas dessa terra, deste mundo, começa a mudar. Você começa a ter um outro discernimento a respeito das coisas. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Então, o que vai acontecer na sua vida? Nada mais vai importar. Aquilo que está acontecendo em tua volta não vai importar mais. Porque você começa a nutrir uma esperança que você não tinha. Você começa a ver um Deus que você não estava vendo e você não estava sentindo, mas agora Ele está te enchendo. Você está sendo revestido dEle. Você está ouvindo a sua voz. Você está profetizando, você está falando em línguas, você está amando, adorando, louvando, buscando, porque você está cheio do Espírito Santo. Quando você sai na rua, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? As pessoas para as quais você dirigir alguma palavra, o que você acha que vai acontecer com elas? De repente, teu cônjuge se converte. Porque você se torna uma candeia que foi acesa. Uma candeia que foi acesa não se coloca debaixo da cama, mas no alto, no velador, para que todos naquela casa sejam iluminados por ela. O que você acha que vai acontecer? O problema é que nós ficamos vendo problema. E nós ficamos nutrindo os problemas, e nós ficamos submetidos aos problemas, e nós ficamos debaixo deles, ficamos idolatrando os problemas, e só falamos dos problemas, só falamos do nosso cônjuge, só falamos que os filhos é isso, que a situação é essa, que o país é isso, que as coisas estão difíceis, porque a crise, porque isso, porque aquilo, está muito difícil, está muito estreito. Isso implica que a pessoa não está cheia do Espírito Santo. Se não está cheia do Espírito Santo, como é que a glória de Deus vai se manifesta e vai encher a terra? Aqueles homens que eram judeus, o evangelho começou, a igreja começou com judeus. Para eles colocarem o pé fora daquele cenáculo, daquela casa, que era a casa de João Marcos, lá em Jerusalém. Para eles colocarem o pé fora daquela casa, para abrir a boca, eles tinham que estar cheios do Espírito Santo. Primeiro, eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir dali, quando colocaram o pé fora dali, Jerusalém inteira foi cheia da glória de Deus. Foi cheia da glória de Deus. As pessoas iam correndo para lá, das regiões vizinhas e circunvizinhas, iam correndo. Todos que entravam lá eram curados.
O que você acha que eles falavam lá dentro de problema? Porque o rei isso, porque veio aquilo, porque não sei o que isso, porque não sei o que aquilo, e reclamava, vai chover, vai fazer sol, vai fazer lua, vai fazer não sei o que, e ficavam reclamando da situação, porque o preço do chuchu está caro, o feijão está muito caro, olha isso, olha o preço da gasolina. Você acha que eles falavam isso? Bom, nem tinha gasolina naquele tempo, mas vamos supor que tivesse. Eles falavam a respeito disso, Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles falavam isso, eles falavam de problemas, eles falavam do poder de Deus. E havia, diz a palavra, graça abundante na vida deles. E o Senhor Deus Todo-Poderoso ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Existia problema. Podia existir lá no mundo, lá. Mas para eles não. Porque o que mais eles precisavam, eles tinham. O Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo. Amados, o problema é que nós divagamos demais. Divagamos demais. Com tanta abobrinha, com tanta coisa que não edifica e não nos enche com o Espírito Santo. Vemos e olhamos para os outros, ficamos vendo os problemas deles, e ficamos apontando os defeitos deles, e ficamos julgando os outros, e ficamos falando isso, aquilo, aquilo outro. Amados, para! Para! E daqui a pouco, nós vamos subir. Daqui a pouco, o verdadeiro corpo de Cristo, o corpo ungido, que tem azeite, a gota do alto, a seiva da oliveira, que está em nós, os ungidos, os que amam a Deus, vão subir. E acabou a história quando subimos. Vai acabar a história quando subimos. Não vai dar para pregar para ninguém. O que vai dar para aqueles caras é fugir. E só vai ser salvo se for morto. Você vai querer ficar aqui? Debaixo da degola do anticristo? Eu não. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que falar da verdade. Eu tenho que falar de um evangelho que sustenta. Eu tenho que falar de um evangelho que produz algo na sua vida. Não esse monte de palhaçada que estão falando por aí, amados. Eu conheço outra igreja que está abarrotado. É esse que falou do sêmen de Jesus. Amado, espera um pouquinho. Eu estou louco para encontrar esse cara. Eu vou dar uma na testa dele. Se você não se converter, porque você não é convertido, para falar umas besteiras dessas. Quando ele faz culto com jovens, ele manda fechar as portas das igrejas. Ou da igreja. Para falar e soltar o verbo em termos de palavrão. Ele diz, é a linguagem dos jovens. Ah, é? A linguagem dos jovens é palavrão? Então, amado, você está no inferno e não sabe. Você está longe do evangelho verdadeiro. Daquele que é cheio do Espírito Santo. Da mente sadia. Do coração puro. De limpo de mãos. Que não fala enganosamente. E que nem se entrega à vaidade. Esse é o evangelho verdadeiro. Aleluia. É esse. Amado. Quando Deus me chamou, há quase 30 anos atrás, ele me disse assim, eu te chamei para ser profeta das nações, para ser como atalaia, para confrontar. Porque a confrontação liberta as pessoas, se elas quiserem. Se elas não quiserem, tá bom. Você foi a tua opção, então vai para o inferno. Foi a tua opção, santo Deus. Amado, o evangelho é isso, é céu e inferno. Que nem aquele falou para o pastor da cidade, uma igreja importante numa cidade, e ele era a pessoa, uma das mais influentes e importantes da cidade, só que não tinha se convertido, era um advogado muito importante, e ele falou para o pastor, era conhecido até do pastor, eu vou hoje na tua igreja. Então o pastor ficou muito feliz. Ele ficou 2 noites inteiras preparando a palavra. Ficou, pô, cara, muito culto, erudito, eu preciso preparar uma palavra tal que vai tocar na vida dele. E nem eu estava com a palavra, né, ontem à noite, vou pregar. E Deus me dá um sonho, me dá uma chacoalhada, fala da minha glória, vai, que a minha glória precisa encher a terra, tá bom. O Senhor manda. E aí ele fez, e foi lá, sermãozaço. E o advogado lá, importante, estava sentado na primeira fileira, e tinha um irmãozinho muito humilde e simples do lado dele. E ele começou, pregou 1 hora e 45 minutos. A igreja estava assim. Aí,
Ok. E perguntou pro irmãozinho simples, humilde, que estava do lado dele, o que ele falou? O que ele quis dizer? Olha, é o seguinte. O que ele quis dizer é o seguinte. Que tem céu e inferno. Inferno, você vai para o inferno e acabou. Não vai sair mais de lá, vai gemer a vida inteira. Ou a eternidade. Agora, o céu é glória eterna. Você vai ficar com Jesus eternamente. Ah, eu quero. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Por causa de 3 minutos que o rapazinho que estava do lado falou. Aleluia! Então é isso que ele está falando. Este monte, o reino de Deus vai encher toda a terra, mas é através de nós. Mas eu vou falar um negócio, não durma mais. Não importa, mas eu nem sei falar direito. Jeremias falou isso para Deus. Senhor, eu não posso ser uma criança, eu nem sei falar. Falei, é o seguinte, quem fez a boca do homem fui eu vou pôr as palavras dos teus lábios na tua boca e você vai pregar, hein? E o profeta que ele se tornou, um grande profeta de Deus. Aleluia! Tem 51 capítulos no livro de Jeremias, amado. Todo mundo sabe quem foi Jeremias. Não é verdade? Isaías também falou, sou pecador, meus lábios estão sujos, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Tá bom, o anjo vai lá, pega a brasa do altar e toca na boca dele. Ah, agora eu vou pregar o evangelho. Aleluia. Abacuque 2,14. Este é Deus, amados. Não vamos nos ater com historinha, com evangelho fraquinho, que não alimenta ninguém. Eu estou com raiva do diabo, tá? Não estou com raiva de você. Mas entenda o que eu quero te dizer. Você não pode ser a mesma pessoa. Você tem que ser uma pessoa que possa levar a transformação para as outras. Mas se você não tiver cheio do Espírito Santo, não vai adiantar muito. Porque Paulo falou isso. Porque é isso mesmo. E amados, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta vai se abrir. Jesus falou nesse contexto, ele diz assim, se você pedir ao Pai o Espírito Santo, ele vai dar o Espírito Santo. Eita nós! Não sou eu que vou aí te encher do Espírito Santo. Senhor, dá o Espírito Santo. Me enche do teu Espírito Santo. Me impregna com o teu Espírito Santo. É isso que eu falo até hoje. Senhor, me impregna com o teu Espírito Santo. Impregna de tal ponto que as minhas vestes vão ter virtudes, vão ter unção, como tinha de apóstolo Paulo, em que as pessoas recebiam as vestes dele, eram curados, os demônios fugiam, e assim também como as vestes de Jesus, que saíam virtudes é unção, e eles tocavam, todos que tocavam nas vestes de Jesus, eram curados. Por quê? Agora você pode falar, apóstolo, por quê? Porque a unção está no nosso corpo. Está no nosso corpo. Quanto mais você buscar unção, mais Deus vai impregnar o teu corpo da unção. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Aquilo vai se transmitindo até para os seus poros. Por isso que Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não está enfermo, mas um exemplo. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus falou, eu vou descer para curar. Os curarão. No nome de Jesus, lógico, os curarão. Deus, esse é o evangelho. Abacuque 2,14. Pois a terra, ó a palavra, eu acordei com essa palavra. Porque Deus falou aqui no sonho. E a terra será cheia, ok. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Você está com um problema na sua casa? Eu tenho a solução. Seja cheio do Espírito Santo. Não fica dando voltinha no deserto. Seja cheio do Espírito Santo. Amados, é simples. Por quê? O evangelho é simples, mas nós buscamos sarna para nos coçar. E ficamos atrás. Eu quero uma mensagem do arcebispo, não sei das quantas. Aí já viu, né? Aí nem vou falar o que vai acontecer. Amados, o negócio é sério.
Todas as cartas do apóstolo Paulo, todas, eu digo todas, seja para Tessalônica, seja para Filipos, seja para Gálatas, seja para Coríntios, seja para Éfeso, seja para Roma, seja para os Hebreus, seja para Timóteo, em todas elas, ele chamou atenção para os perigos dos que falam heresias e do evangelho, que é um evangelho lixo. Ele chamou atenção. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vamos falar só da antiga aliança. Lá ele está falando o que Deus queria. Agora aqui, ele não é que ele queria. Aqui nós já temos o que ele ia nos dar, o que era a palavra profética lá no passado, a respeito de Cristo, quando ele viesse, ia acontecer isso, ele ia cumprir toda a obra lá na cruz do Calvário, e depois ia ressuscitar, e depois ia subir aos céus, ia enviar da parte do Pai, o Espírito Santo, e a obra, e a glória de Deus se espargiria sobre toda a terra. Uau! Gálatas, capítulo 1, versículo 6. A minha raiva do diabo está sendo expressa aqui agora. Não pode dar moleza para esse canalha. Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Cuidado. Cuidado, a nova era está sedenta para te convencer. Admira-me que tão olha a demonstração que ele faz para o povo de Gálatas. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou falando, você pensa que heresia só tem hoje? Porque a palavra de Deus é sempre atual, hein? Quando você for ler a palavra, em nome de Jesus, por favor, eu rogo para que você diga assim: Espírito Santo, eu tenho a ti, eu dou graças ao Pai. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me deu o Espírito Santo e a tua própria presença. Entenda, o Espírito Santo foi enviado da parte do Pai. Jesus que enviou da parte do Pai. Olha que privilégio. Pai, o Senhor me deu a tua própria presença. Espírito Santo amado, querido, me guia na tua palavra. Traz a revelação nos detalhes. Revela, Pai, para que eu seja cheio do teu conhecimento, que é o conhecimento da tua glória, e aí eu possa expressá-la na terra. A qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Como que está acontecendo isso hoje? Através dos YouTubes da vida e de muitas coisas, e de igrejas que muitos vão, e até alguma outra pessoa daqui vai às vezes. Se é a igreja errada, não estou te proibindo de ir em lugar nenhum. Mas eu chamo, falei, cuidado. Eu chamei a atenção de uma pessoa aqui que estava ouvindo a mensagem desse cara. Falei, cuidado, porque ali é unção falsa. Porque você pensa o quê? Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira. Por que ele tinha que falar que é a videira verdadeira? Dá licença. Por um bom entendedor, meia palavra basta, porque tem a falsa. Porque tem a falsa. Eu sou a verdadeira, tem a falsa lá. Eu tenho a unção verdadeira, mas tem o outro lá que é o anti, que tem a unção falsa. A unção falsa se chama encantamento. Diga encantamento. E eu não vou cair nessa, diga. Sabe por quê? Ele fala com eloquência, cheio de blé, 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 blé. Olha, Mas o evangelho que não funciona. Vai ver se as pessoas estão sendo curadas. Vai ver se estão vendo sinais, prodígios, maravilhas e milagres, que são sinais de apostolado. Vai ver se isso está acontecendo. Está cheio de pecador lá dentro, porque é fácil congregar nesses lugares. É muito fácil. E hoje existem as facilidades, que é o evangelho fácil, que é isso que eu estou falando aqui. Não esse que eu estou pregando, mas esse que eu estou me referindo a ele, que está cheio por aí. É para pensar mesmo com os seus botões. Cuidado! Cuidado para não ser enganado, que nós estamos vivendo um tempo, por causa da internet, do meio de informática, de comunicação, o negócio está muito fácil de você ouvir uma bobagem. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Sabe o que é anátema?
Sabe o que é anátema? Maldição. Então ele está admoestando, ele está avisando. Abra aqui, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tem que voltar. Paulo admoestando o povo de Coríntios. Ora, amados, visto que temos tais promessas, tais, em outras traduções, não sei se aqui diz, põe lá, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, pois que temos tais promessas, eu não gosto muito dessa, mas assim, tem tradução que diz assim, amados, visto que temos grandíssimas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Porque assim, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz assim, que Jesus vem buscar, ele fala, santificai vosso corpo, vosso espírito e vossa alma, amém? Para o dia do Senhor. Ó, versículo 23, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique, mas nós buscamos para isso completamente, diga completamente. De todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa que é brincadeira do Evangelho? Ele está falando que o Deus da paz os santifique de todo o vosso corpo, mente e espírito, para que sejais encontrados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. É essa igreja que Jesus vem buscar. Não do evangelho manco, que você pode coxear entre dois caminhos. Pois é. Deuteronômio, olha que Moisés disse. Por que Deus fala para nós aumentarmos, multiplicarmos? Isso é uma coisa que está no vernáculo de Deus. Cresceis, multiplicai-vos e enchei a terra. Para quê? Para que a terra seja cheia da glória de Deus. Amém? Conhecimento da glória de Deus. Ok. Olha que Moisés declarou. Por isso que nós não podemos ficar patinando no mesmo lugar. E sermos sempre as mesmas pessoas reclamonas, resmunganas, blasfemadores, por aí vai. Tudo reclama. Ó, então vamos lá. Deuteronômio capítulo 1, versículo 11. Amados, você é uma bênção. Porque Deus te chamou, Ele te chama de filho amado. Você tem a glória de Deus dentro de ti, em você. Mas espera um pouquinho, ela não pode ficar aí sem acontecer nada. Por isso que a busca é uma coisa importante. Porque quanto mais você buscar, já que você pode se conectar, aliás, você está reconciliado com Deus, conectado com Ele, então você pode clamar, orar. Amado, eu vou falar sério, tira pelo menos 1 hora por dia para buscar Deus, para se encher. A hora que você sair na rua, não vai parar um demônio na sua frente. Deuteronômio capítulo 1, versículo 11. Espera aí, não põe não. Porque senão eles vão ler, aí nós perdemos o fio da meada. Aí não te pago mais pizza. Amém? Possa o Senhor Deus de vossos pais, eu declaro isso para você também, aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos como vos prometeu. Por que Moisés, pelo Espírito, pela direção de Deus, ele estava fazendo essa declaração, abençoando o povo de Israel dessa forma? Por quê? Porque quanto mais o povo de Israel crescesse, porque Deus tinha separado uma nação, por meio dessa nação ele ia enviar o Messias. Ele diz lá, Moisés diz, da parte de Deus para o povo, em Deuteronômio capítulo 18, ele diz assim,
E o Senhor Deus de vossos pais levantará um no vosso meio, a esse ouvireis. Ele está falando de Cristo. Por isso que ele disse, ó, na lei falava de mim, os profetas falaram de mim. Ele disse para aqueles dois que iam a caminho de Emaús, depois que ele ressuscitou. E aqui ele está dizendo 1000 vezes mais. Aumente 1000 vezes mais. Vos aumente 1000 vezes mais. Porque quanto mais o povo de Israel crescesse, como um povo que amava a Deus, mais o mundo ia conhecer o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Amados, quanto mais Deus te aumentar, tanto em poder, em unção, em amor, em conhecimento dele, você vai fazer com que isso se multiplique, as pessoas fiquem sabendo porque você vai ter ousadia. Sabe por que muitos não têm ousadia? Porque não buscam. Não se enchem do Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, não tem para ninguém. Qualquer lugar que você tiver, alguma coisa Deus vai preparar, com certeza, quando você está cheio do poder de Deus, você vai estar dentro da agenda de Deus. Porque senão você vai estar na agenda da tua própria vida, da carne. Escute o que eu vou te dizer, que eu já preguei aqui outro dia, mas isso eu preciso dizer sempre, para você entender que não é todos os dias teus nessa terra que estão escritos no livro de Deus, tá bom? Ok? Que fala lá no Salmo 139, versículo 16. Antes que eu existisse, antes que eu viesse ao mundo, todos os meus dias estavam escritos no teu livro antes do que qualquer um deles tivesse se formado. Jesus fala lá para a mulher samaritana, Deus é o quê? Espírito. Tem um livro de cada um lá, que é o livro da... Os dias teus que estão escritos no livro de Deus são os dias que você caminha no Espírito. Porque ele é Espírito. Então lá vai estar escrito. Olha, ele pregou, aquela pessoa se converteu, ele saiu profetizando, ele orou, ele buscou a minha presença, ele ficou lá 2 horas me buscando, ele saiu na rua pelo Espírito, andando pelo Espírito, ele discerniu as coisas, ele falou realmente da parte de Deus, ele libertou pessoas pelo poder de Deus. Esse dia está escrito no livro. Ele ficou conectado comigo, pensando em mim, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Se você é de Cristo, está em Cristo, a tua mente é de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-la? Quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruir a mente de Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. Não precisamos instruir mente nenhuma, nós já temos a mente de Cristo. Mas ela precisa estar impregnada, transformada. Você entendeu? Agora diz aqui uma coisa no versículo 6, é uma coisa que eu quero dizer agora, depois nós vamos encerrar. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Você é responsável por mudar a sua casa, mudar a sua cidade, seu bairro, sua rua. Você é o responsável. Deus te levantou como responsável disso. Se essa candeia está bem acesa, você vai mudar todos aqueles que convivem com você. Você vai mudar toda a sua família. Porque vai chegar uma hora que a luz vai estar tão intensa que a pessoa que está do teu lado, que ainda não se converteu direito, vai começar a ter sonhos, vai começar a ver anjos, vai começar a falar, o que você tem? É isso mesmo. Versículo 6. Deuteronômio. O Senhor nosso Deus nos disse em Horebe, já permanecesses bastante tempo nessa montanha. Ele está querendo dizer para nós. Não podemos permanecer muito tempo na mesma condição. Eu sei alguma coisa de Deus? Tá bom. Não precisa nem orar mais. E fica estacionada. E por isso que sofre. Por isso que tem enxaqueca. Por isso que tem labirintite. Por isso que tem depressão. Por isso que qualquer coisinha o atinge, o abala. Qualquer coisinha. Por quê? Tá bom já. Eu vou uma vez por mês na igreja? Tá bom. Eu vou cada 90 dias na igreja? Tá bom. Eu vou lá ouvir uma palavra, agora eu estou precisando de um refrigério. Tá bom.
Eu vou lá. E a vida está mais massacrada que outra coisa, mano. Sofre por tantas coisas, lógico. Porque os problemas vão se impregnando, porque o diabo é esperto. Para matar, roubar e destruir. Ele é esperto. Ele faz o que lhe é próprio, né? Pai da mentira e por aí vai. Então ele percebe quem está fraquinho, vai lá e vai pondo lenha na fogueira. Porque a pessoa não está buscando, está estacionada, está no mesmo lugar, espiritualmente falando. É isso que eu estou falando para vocês. E se torna presa fácil. E qualquer coisinha, qualquer palavra, qualquer acusação, qualquer fofoquinha, tira ela do propósito e abala a pessoa. Esse é o problema, amados. Nós precisamos ser um problema para o diabo, não uma facilidade para ele. Porque ele quer encontrar facilidade através daqueles que estão na igreja. Porque nós que temos autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nenhum dano vos será feito. Porque aquele que está cheio da unção. Nós temos essa autoridade. Ele não tem para ninguém. Não tem. Nós já vencemos o maligno. A palavra fala isso. Ele já foi julgado. Falta só um pouquinho para ele ir para o inferno de vez. Nós já o vencemos. Em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, nós já o vencemos. O fato é que nós ficamos estacionados no mesmo lugar muitas vezes. E não crescemos, não avançamos. Nós temos tudo para crescer e sermos pessoas abundantes da graça de Deus, amados. Foi para isso que Jesus veio. Eu vim para dar vida e vida e abundância, mas nós às vezes ficamos ali no mesmo lugar. Amém? Amém. Vamos encerrar. Porque é o seguinte. Jesus, quando chegou lá, não vou lá, mas eu vou falar. Para nós encerrarmos aqui, amém, querido? Glória a Deus, você está bem aí? Yeah. Seguinte, Seguinte. Jesus estava passando num lugar perto do tanque de Siloé. Tinha um cego de nascença. E aí, os discípulos. Quem não é cheio do Espírito Santo é cheio de picuinha. Mestre, o tataranono dele que pecou, a tataranona dele que pecou, pais deles que pecou, para que ele ficasse cego de nascença. Olha, quem não está cheio do Espírito Santo inventa moda, qualquer coisa. Ele disse, nem a tataranona pecou, nem o tataranono pecou, nem os pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Glória a Deus. Amados, quantas pessoas estão esperando que nós manifestemos a elas as obras de Deus, Santo Deus? Quantas pessoas estão esperando isso, a nossa ida lá? Yes. Aí, Jesus diz uma coisa. Trabalhai, vamos trabalhar, trabalhamos. Ele disse nós, porque ele está falando deles e está falando de nós também, porque a palavra é sempre atual. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém vai poder trabalhar. O que ele estava querendo dizer? Quando nós somos retirados daqui, ninguém vai poder trabalhar. Vai ser as trevas, o tempo da noite. Vamos encerrar. Abra em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Amém? Você está entendendo até aqui? My friend. Aleluia. Vistes que estamos diante de grandíssimas promessas. Esse ano de 2019 vai ser o tempo do maior cumprimento. O tempo do maior cumprimento de muitas promessas que ainda não se cumprem. Vai ser um tempo da maior glória, da maior profusão do poder do Espírito Santo. Vai ser um tempo que você vai ficar andando na rua como se estivesse sonhando. E vai ver coisas, bom, para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Vai ver coisas que nunca viu. Tempo de novo nascimento. Tempo de novidades. Mas tempo de muitas coisas novas. Isaías 43, versículos 18 e 19. Não considerei as coisas antigas, nem penseis mais nas coisas passadas. Eis que crio nova coisa na sua vida. Será que não percebeis? Mananciais
de águas no deserto, rios no ermo. A tua vida não vai ser mais deserto, não vai ser mais estreito, porque eu vou mandar os mananciais de águas. Não pense mais nas coisas do passado. Mas para isso, entenda uma coisa: a tua casa precisa estar em ordem. Limpa a tua casa. Limpa. Ponha tudo em ordem. Deus está nos chamando para pôr tudo em ordem. Isso que eu estou falando. Quem avisa, amigo é, como diz por aí. Eu sou seu amigo. Eu amo a sua vida. Eu quero ver você uma pessoa enriquecida pela glória de Deus. Então vamos lá. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, versículo 1, rogamos-vos. Escute. Tem muita gente que entende erradíssimo isso. Que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Nós estamos vivendo nesses dias, essa palavra é para essa geração. Cuidado, não se demova facilmente da tua maneira de pensar, que é correta, que é aquilo, está ouvindo, isso está causando, lógico, uma mudança na sua mente, isso está fazendo bem para a sua mente. Não vos perturbeis, quer por espírito. O que ele está querendo dizer? Espíritos que usam pessoas para dizer um monte de bobagem para você. Amado, não fica muito tempo sem vir aqui ouvir a palavra, por favor. Não é que eu quero que você venha, estou sendo impositivo. Não! Porque eu sei que eu estou pregando para você. Cuidado com os espíritos enganadores. Ele não vai falar para você chegar diante de você: eu sou um espírito enganador, vim aqui te enganar. Eu vim aqui pôr um monte de minhoca na sua mente. Ela vai ficar como um repolho. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar alguém, uma mensagem, uma coisa sutil. Espíritos enganadores. Quer por palavra, alguém falando, movido por esse demônio. Porque tem muita gente que é movido por espíritos enganadores e nem sabem. Quer por epístola, por uma doutrina, por uma escrita. Amém? Ok? Como se procedesse de nós. Parece que o meu pastor falou isso. Mas não é, ele é sutil. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aqui que mora o perigo. E muita gente está entendendo errado isso aqui. Ele não está falando do arrebatamento. Não. Ele está falando do dia do Senhor. Viu, Gero? Não está falando do arrebatamento. Porque senão ele fala assim, como se o arrebatamento já tivesse acontecido. Ele não está dizendo isso. O que ele está querendo dizer? O que é o dia do Senhor? Em várias passagens. Tem um vasto contexto sobre o dia do Senhor na Bíblia. O dia do Senhor é muito terrível, porque vai ser o dia da tribulação. O dia do Senhor é um tempo de 7 anos de tribulação e grande tribulação. Amém? Não precisa abrir lá. Joel capítulo 1, versículo 11. Põe lá, Joel capítulo 1, versículo 11, rápido, que eu não vou abrir a Bíblia. Vou ser rápido agora, por favor, em nome de Jesus. Joel capítulo 2, desculpa, eu falei 1. Falei 1. Falei 1. É 2. E o Senhor levanta sua voz diante dos seus exércitos, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito terrível, e quem poderá resistir? Aqui está sofrer, quem não poderá resistir? Joel capítulo 2, versículo 31. Não, 31 e 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. É disso que Paulo está falando. Quer ver um negócio que vai acontecer aí, que talvez muita gente nem saiba disso. Isaías capítulo 13, versículos 6 a 13. 13? Acho que é 13. 13. Isaías capítulo 13, a partir do versículo 6 ao 13. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso como assolação. Porque vai ser o tempo da ira de Deus aos pecadores.
Porque não se converteram, não deram crédito. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala sobre isso. Porque não deram crédito à verdade. A palavra diz, Deus fala, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque não deram crédito à verdade. Olha, aproveitem. Ok, 7. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. 8. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, e o seu rosto será rosto flamejante, porque terá tanto calor, é a camada de ozônio que vai ficar uma beleza. O calor vai ser tal que os rostos vão ficar vermelhos, como sangue. Vai. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira. Mas Deus é assim, lógico. Temos 2000 anos de graça, amados. Nem o povo de Israel recebeu o que nós recebemos. Ok. Eis que o dia vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Vai. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. 11. Exercitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Amor, cadê a apóstola Nancy? Ela precisa me lembrar de eu falar um negócio, uma notícia que eu li, que ela vai... Muitos, depois eu vou falar o que é, agora não posso, porque está transmitindo. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Olha o que vai acontecer, hein? 13. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar. Vai se mover do eixo. Vai se mover do eixo. Vai se mover. Vai sair do seu eixo. Ela vai ficar como... Fala em outro texto, que ela vai ficar como embriagada. Assim. Se moverá. Lá por causa do furor do Senhor dos exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Esse é o dia do Senhor que Paulo está dizendo aqui. Isso não é para nós, amém? Porque a palavra fala também, lá atrás, que Deus nos livra da ira vindoura. Vai nos livrar da própria ira dele. Porque se nós somos dele, filhos, nós vamos receber uma outra coisa. Galardão, incorruptibilidade, glória, unção de Deus maior. Então ele diz lá, voltando, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto, versículo 13, não acontecerá sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Aqui eu vou explicar, para a gente encerrar, hein? É 8 horas, fica calmo. Quando fala apostasia, muita gente entende errado. Aqui é substantivo. Quando fala apostatar, é se separar de Deus, é se afastar de Deus. Aí é verbo, apostatou. Amém? Como está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E muitos apostatarão da fé. Se afastar-se-ão da fé. Ok? Aqui é uma outra coisa que eu vou dizer. Isso aqui foi escrito transliterado, não é traduzido. Transliterado é porque aqui está escrito em grego, todo o Evangelho, todo o Novo Testamento. Aqui é o seguinte, o que é transliterado? Cada palavra, cada letra, melhor dizendo, grega, eles buscaram igual valor para a mesma letra no português. Isso é transliteração. Amém? Então ficou assim, apostasia. E o que é apostasia? Retirada. Retirada. Desconexão. Está falando da retirada da igreja. Sem antes que venha a retirada da igreja, a apostasia. É isso que quer dizer apostasia aqui, porque ele não está falando apostar, fala o verbo.
apostatarão. Não está falando sem que venha as pessoas que vão apostatar. Verbo, aqui não, é substantivo. Aqui é retirada. Sem que venha antes a retirada da igreja. É isso que ele está falando. Eu vou te provar. E aí, depois que a igreja for retirada, ao acontecer a apostasia, vem. Aí se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Eu vou te dizer uma coisa, não fica preocupado com o anticristo. Porque agora é o Obama, era o Obama, agora não é mais Obama. Agora é o Trump, não é o Trump, coisa nenhuma. Agora é o Emmanuel Macron, o anticristo. Estão dizendo que até o Bolsonaro é o anticristo. Sangue de Jesus não tem mais o que fazer essa turma. Para nós não interessa, tudo bom, tudo interessante saber as coisas aqui, ó, aqui, na revelação de Deus. Mas isso não é uma coisa importante para nós, dá licença. Porque o anticristo é aquela, você vê um sinal, e fica só cavucando bobagem. Amado, nós temos que escavar a Bíblia no poder de Deus, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, é uma outra coisa. E isso é o que vale na sua vida. Em nome de Jesus, dê um aplauso a Jesus. Aí vai falando dele, o filho da perdição, ele se opõe, se levanta contra tudo que chama Deus. Nós não vamos estar aqui nesse tempo. Para de onda, para de buscar bobagem. Ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós não vamos estar aqui. Ele vai surgir, vai ter uma bagunça no mundo para ele surgir, uma guerra lá, e aí ele vai surgir como aquele que vai resolver a parada, vai oferecer um plano econômico, todo mundo vai achar maravilhoso, e vai correndo lá para pôr não é chip, tá? Se for ler lá em Apocalipse capítulo 13, no grego está lá charagma. Charagma é uma tatuagem, é uma marca literal eletrônica que as pessoas vão pôr. Para de procurar sarna para se coçar. E aqui está, ok, tudo bem. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava ainda convosco. E agora vós sabeis o que o detém. Aqui está claro. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o detém, até que seja afastado. O que o detém? O corpo de Cristo, santa criatura. Glória a Deus. Porque a hora que o corpo de Cristo, ungido, verdadeiro, cheio da unção, foi retirado, o Espírito Santo vai junto, está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro, faz assim. O Espírito Santo está aqui dentro. E ele sobe junto, porque ele que vai te glorificar, te tornar uma pessoa incorruptível para você subir. Aí nós subimos, aqui vai ser noite. Vai ter acabado o dia de Cristo, a unção de Deus. Vai ter acabado, vai virar noite, quer dizer, trevas. E aí é o seguinte, aí ele vai se manifestar. Porque nós detemos a manifestação dele. Amém, amada? Nós detemos. Não se manifesta por nossa causa. Porque nós oramos, nós somos cheios do Espírito Santo. Então ele não dá nenhuma de bobo, porque senão a gente massacra ele. Mas tudo isso é uma coisa que está preparada por Deus. Amém, amados? Conosco é outra história. A nossa história é outra aqui. Isso que nós precisamos entender urgente. Urgente, hein? Para que logo nós possamos encher a terra com a glória de Deus, é isso que eu quero. Amados, você não sabe o que um homem cheio do Espírito Santo é capaz de proporcionar a esse mundo. Eu não quero falar de mim, senão vocês vão pensar que eu estou querendo glória para mim, eu não quero. Mas quando eu estou nessas nações, eu faço questão de pregar para sheikas, para homens que precisam ouvir, para eles entenderem que eles não são bambambam. Bambambam é Cristo. Amém, amados? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Escute isso para você ofertar. Tem muita gente que está cheio de caranguejo no bolso. Eu vou falar o português. Eu não estou falando chinês. Amados, a hora que mais Deus vê o teu coração
O coração que o quer, escuta, porque o que eu falo eu provo aqui. Tem mais de 1.800 passagens nas Escrituras que falam sobre finanças e oferta. Porque é a maneira de Deus conhecer o teu coração. Ah, mas Deus conhece meu coração. Tá, conhece, mas você precisa expressar o que está dentro. E a maneira dele conhecer é quando você leva a oferta a ele. Sabe por quê? Não estou falando isso porque eu quero seu dinheiro, eu não quero seu dinheiro. Fica com ele. O que eu quero é que você seja uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa que faz com que Deus ponha uma cerca em volta dos seus bens, em volta da sua família, em volta do seu ministério, daquilo que Ele te levantou para você ser. É esse o fato, é esse o fato. Agora, Jesus, dá uma cadeira aqui. Eu estou com muito ódio de Satanás, por isso que eu estou fazendo tudo isso. Aqui estava o gasofilácio e Jesus estava sentado diante do gasofilácio. Que coisa tremenda. O Rei da Glória aqui. Criador dos céus e da terra. Aquele que veio aqui se tornou um homem, se despiu da riqueza, da grandeza, da glória e veio aqui ser um homem como nós. Ele se assentou ali. Começou a olhar o coração das pessoas. Como é que ele sabia o que quantia que as pessoas estavam colocando lá? Ele sabia por causa do coração delas, porque na hora que elas estavam dando, ele via o coração. Lá em João capítulo 2 diz assim, João capítulo 3 diz assim, Jesus não confiava naquelas pessoas porque as conhecia. Ele não confiava em nenhum deles. Porque sabia o que estava dentro do coração deles, daqueles fariseus, que se diziam os bambambãs, os donos da verdade, mas estavam mais para lá do que para cá. Atavam fardos pesados sobre as costas dos outros, mas eles não a erguiam nem com o dedo. E Jesus está aqui. Ele está vendo a fariseusada colocar a oferta lá. Cada um que colocava, ele dizia, está dando migalha, está dando sobra. Por isso que é importante o valor, sim. Sim, é importante. Pelo valor ele vai saber como você está medindo a glória dele. Amém? Ele falou isso. Dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Com a medida com que medires, vos medirão também. E Jesus estava lá medindo. Aí vem uma viúva pobre. Viúva, tinha perdido o marido. E ali, naquele dia ela resolveu, vou sepultar a minha pobreza. Porque pobreza não vem de Deus, não. Vai pensar você que vem. Miséria não vem de Deus também. Mas ele quer ver o coração sincero, verdadeiro para ele, que o ama. Aí naquele dia ela resolveu sepultar a pobreza dela. Ela deu todo o sustento. Já pensou? Ela tem X tanto, que é para o mês inteiro, ou para 2 meses, eu não sei como é que foi. Mas era todo o sustento que ela tinha. Saindo dali, ela não ia ter 1 de centavo para comprar alguma coisa. Porque ela deu todo o sustento. Falou, eu vou sepultar essa miséria hoje, minha pobreza no altar. Escute o que eu vou te dizer. Altar é lugar de sepultura. Pastor, o que você está falando? É o lugar onde entregamos a nossa vida. Que nós vamos morrer para a nossa vida pregressa. Nós estamos morrendo para o nosso velho. É no altar, my friend. Então o altar é sepultura. Onde eles sacrificavam os sacrifícios lá para o sacerdote, para levar lá o sangue no Santo dos Santos. Aonde? Onde ele sacrificava? Fala aqui. Aonde? No altar, Santo Deus Todo-Poderoso. Jesus foi para a cruz, como se ali tivesse um altar para Deus. Jesus entregou-se para Deus, para morrer no nosso lugar, levando todas as nossas maldições, sepultando as nossas maldições, pragas, pecados, doenças, ruínas, bancarrota. Mas isso você expressa quando vem aqui. Isso é muito profundo, mas simples de entender. Ele viu uma viúva sepultando a pobreza dela. Você acha que essa viúva saiu de lá para ser pobre de novo? Hã? Você acha?
O próprio Jesus fez referência disso. Foi o dia da grande vitória dela, porque ela saiu de lá para ser uma nova pessoa. Ela tinha sepultado o velho diante de Deus. E Deus, é evidente que aceitou o sacrifício dela. Amém? Amém. É o sacrifício que Deus se agradou. Amém, amados? Amém. Dê um aplauso a Jesus aí. Aleluia, Jesus Santo! Espera aí, um pouquinho baixo. Vai, continua aí. Solano, bonito. 2 ou 3. Espera só um pouquinho, porque... Vamos ministrar cura. Um dia eu fiz uma entrega, uma das entregas. Eu não vou falar. Porque isso, vou pensar que eu estou querendo chamar a glória para mim. Mas eu já entreguei muitas coisas para Deus, você nem imagina. Mas Deus te honra. Obrigado pela honra. Eu não esperava e você me surpreendeu. Deus usou sua vida para me surpreender. Não é? Ela cortou o cabelo, você viu? Ninguém viu, ela falou. Mas ela me honrou hoje. Me deu um anel apostolar. Aqui é o apóstolo, tá? Que sustenta todos. Apóstolo, profeta, evangelista, porque vai adiante, pastor e mestre. Apóstolo. A gente dá para pôr aqui esse negócio. Esse negócio não, sabe? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você é uma bênção. Porque hoje fazem 23 anos que nós nos casamos. E sabe que ela representa a igreja. E eu, Cristo, aqui nessa posição. E ela nem sabe o que eu vou falar agora. 2 mais 3 é 5. 5 ministérios. Amém? Aleluia. Creio que vai ser um tempo de abundância na sua vida e na nossa vida. Que a glória de Deus vai superabundar. Muitas pessoas se tornarão filhos verdadeiros. Muitas pessoas gozarão da unção que Deus está derramando sobre nós. Muitas pessoas serão curadas, serão libertas. Receberão milagres imensuráveis de Deus, inusitados. Deus vai fazer muitas coisas. Você vai ser uma mulher muito próxima, e eu também um homem muito próximo, mais do que nós imaginamos, para que vocês sejam, porque é o azeite que primeiro vem em nós, para depois se espargir em todo o corpo. Amém, queridos? Quem está doente aí? Quem está enfermo? Senhor, receba as ofertas do teu povo. Pai, seja em grande benefício para eles, de um tempo de novo nascimento, de novidades, de grandezas, de águas cristalinas e puras que vem do teu trono. Senhor, muitas portas vão se abrir com o teu poder de grande generosidade. Amada, falando para uma pessoa aqui, não temas, não se preocupe, porque o Senhor é contigo para te dar mais do que você tem pedido ou precisado. Deus sabe da angústia do seu coração, das tristezas que você passou. Mas entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Muitas vezes, como não estamos andando segundo a vontade de Deus, nós sofremos. Mas eu te digo que hoje o Senhor está corrigindo o teu caminho. Está corrigindo a tua forma de caminhar e de se posicionar diante de Deus. Por isso Deus está falando para arrumar nossa casa, para poder receber uma unção muito maior, uma glória muito mais abundante. Eu te digo, um grande sinal e uma grande porta que se avizinha vai acontecer ainda esta semana, por causa da palavra. Lamassori andarakai, rebreneste abalbassoi andarabahai. Busque a Deus ainda nesta madrugada, porque o Senhor há de te visitar, lamassuriando, e há de te surpreender com aquilo que você vai sonhar e vai se alegrar, porque o nosso Deus é da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, e Ele há de te fortalecer, para você ter que enfrentar pessoas e situações que você vai vencer, e você vai suplantar, como diz na palavra, lamassurianda, porque com o Senhor você vai saltar muralhas, rebanaste ondere calabahai, e vai passar pelo meio de um batalhão. E se você espera no Senhor, você é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Receba as ofertas. Receba. Faz frutificar o teu povo. Vai. Amados, quem está doente com dor, com esquisitice, vem. Esquisitice, acertei. Ela precisava operar. Ano passado está com a válvula solta no esôfago. Válvula solta? O que é válvula solta? Põe a mão. Dá aqui a mão. Em nome do Senhor Jesus, essa válvula vai voltar para o lugar, vai se fixar no lugar. Agora a válvula vai para o lugar agora, hein? Te dou uma ordem, em nome de Jesus. Eu declaro o restabelecimento do seu estômago, esôfago, as funções normais sejam restabelecidas agora, hein? Agora, no seu estômago, esôfago, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, renova agora, pela tua grandeza, palavra do teu poder, em nome de Jesus. Receba do Senhor o sonho, a vitória, em nome de Jesus. Você estava sentindo alguma coisa? Chega de refluxo. Estava sentindo? Agora? Desde que você chegou, põe a mão aí. Tira a mão. Põe a mão mais em cima. Desça a mão. Cadê? Não está. Não está. Pode aplaudir a Jesus. Ele te curou. O que é? Hã? Hã? Ah, não, depois eu vou falar para ela. Porque é de uma sheika aí. Meio perigoso isso. Hã? Você não desligou ainda? Eu declaro que o ano 2019 vai ser um ano de grande abundância, novo nascimento, coisas novas, abundantes da parte de Deus. De muita cura, de muito resgate, muita remissão, de muitas portas novas que vão se abrir. Mas, põe a tua casa em ordem. Corre. Para que você receba tudo que Deus planejou para lhe dar no ano 2019. Vai ser um ano de grande alegria em nome de Jesus. Seguinte, pode desligar. Pode desligar?